Boa noite a todos, todas e todes. Mais uma vez, muito obrigada, Festival Zoom, pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte desse projeto que fala muito sobre identidade, que fala sobre arte, que fala sobre tudo que tem a ver com o funk. Vou começar me descrevendo, né? Eu sou uma mulher negra de 1,66 m, tenho cabelos longos com trança, cor caramelo, tenho nariz fino, boca grossa, olhos negros, pele negra, corpo negro, ocupando esse espaço aqui. Acho que é muito importante a gente falar sobre corpos, uma vez que estamos falando sobre o baile é delas, né? E aí, quando a gente pensa no baile delas, a gente está falando de mulheres ocupando o baile, que, se a gente for ouvir um pouco da história, a gente percebe que esses corpos tiveram que fazer grandes enfrentamentos para estar dentro desse baile. E acho que hoje estamos muito bem acompanhados para falar sobre isso, considerando que estamos com várias gerações do movimento funk e do movimento da arte aqui presente hoje. Vou fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. Na sequência, eu passo o microfone para elas começarem o diálogo, falando um pouco mais sobre elas e também dando uma introdução sobre o assunto de hoje, que é o baile é delas. Então, vamos começar pelas nossas pioneiras, né? Nossas relíquias, que é assim que a gente chama no funk. Daisy Tigrona é compositora, cantora e artista plástica. Uma das primeiras funkeiras do Brasil, tornou-se nacionalmente conhecida pelo single Injeção, em 2004, produzido por DJ Malboro e sampleado pela cantora britânica Mia. Lançou o álbum e foi ela também que lançou o álbum e integra a exposição atualmente Funk, um grito de ousadia e liberdade no Museu de Artes do Rio, que inclusive está uma exposição incrível, eu já fui lá ver e está ótima. Palmas para a Daisy, por favor. Agora, falando de uma nova geração que já veio para dar o nome e mostrar por que veio. Jupe do Bairro, multiartista, lançou um EP Corpo Sem Juízo em 2020, que figurou em diversas listas de melhores discos do ano. A água da Zona Sul é diferente, né, gente? Foi premiada na categoria Revelação da APCA e do Multishow. Se apresentou no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no Festival Carambola, em Alagoas, e no Coquetel Molotov, em Pernambuco. Em 2023, produziu o EP Incorpo Ação e o filme Juízo Final. Palmas para a Jupe, por favor. Bom, sem mais delongas, para a gente seguir com o nosso papo, eu vou passar a bola agora para a Daisy, para ela contar um pouco da trajetória dela, para ela falar melhor sobre a história dela dentro do movimento funk e também abordando o nosso tema da nossa conversa de hoje, que é o baile delas. Então, Daisy, por favor, se apresente e, se possível, falar um pouco sobre essa sua história dentro do baile, como você protagoniza o seu corpo, considerando que hoje o baile é delas. Oi, pessoal, boa noite. Como é que estão? É um prazer esse convite. Minha história é uma história que muitas pessoas sabem, mas realmente tem detalhes ainda que são bem surpreendentes. Esse convite aqui é para fazer entender um pouco, ou sei lá, vocês fazem perguntas sobre o que aconteceu, como esse movimento aconteceu, porque realmente levou um tempo para a gente poder entender o que estava acontecendo naquele baile, né? E esse convite, o baile é delas, realmente faz com que isso entre no meu início do funk, na época da Cidade de Deus. Pessoal, Renata, tem composições minhas que são de 98, Injeção é 2002.
2002, injeção é 2002, né? Muita gente fala assim, ai, caramba, Deise, sadomasoquista agora está estourado, não sei o quê. Pessoal, em 98 foi quando eu escrevi sadomasoquista. Eu esculacho, 98 também. Injeção é 2002. Quer dizer, tem uma estrada nisso aí, né? Mas até entender o que estava acontecendo nesse baile e até onde ia levar, até onde ia tocar, em que mundo ia ser, isso demorou bastante. Precisou, na verdade, vir pessoas de fora para poder falar sobre, né? Bom, vou contar um pouco a minha história, tá? Então, 97 para 98, eu tive essa ousadia de querer mudar a minha vida, de querer ser artista, de querer integrar a arte, ver a arte como uma mudança de vida, literalmente. Então, eu tentei ser atriz, fiz tablado, mas não tive grana. Ser modelo, mas não tive padrão físico, principalmente. Isso, nossa, foi triste, né? Se eu contar detalhe aqui, realmente... Mas é isso, eu não desisti. Escrevia poemas, e poemas que eu via que tinha versos que realmente levava rima. E ouvindo a rádio imprensa, que é a rádio que tocava os funk, né? Na época não tinha esse lance das plataformas, não tinha a internet a nosso favor, então era rádio comunitária, não tinha nem direitos autorais praticamente. Na época do funk, naquele início, né? Tipo, Claudinho Bochecha, Cidinho Doca, Bob Rum, Marcinho, MC Cacau, aí depois Vanessinha do Pikachu. Então, assim, essas rádios comunitárias, elas realmente faziam com que o funk ecoasse, né, em todas as comunidades mediante a rádio comunitária. E, com isso, começou o rap melody. De repente, 94, baile de briga, né, o lado A, lado B, que era o famoso corredor. Na verdade, não era para ser assim, mas era uma... Como é que eu posso dizer? Uma diversão, né, entre os meninos e tudo mais. Não posso dizer isso como uma válvula de escape, mas era como se fosse realmente o domingo, a sessão da tarde, né, esse baile do corredor. Então, isso me pegava bastante, né? O rap melody, o baile de corredor, lado A, lado B. E eu trabalhava fora, né, como empregada doméstica, eu não ia para esse baile de briga, porque eu tinha muito medo, porque eu via na TV assim, assalto, né? Alguém levou o tênis de marca, né? Aí começou rincha, né? Aquilo que era para ser uma diversão acabou indo para o outro lado. Mas, assim como eu, outras pessoas também não iam. E tinha o DJ Duda, que era o DJ da Geração Futuro, junto com a MV Bill na época. Ele saiu e decidiu protagonizar esse baile na Cidade de Deus, que era a matinê, na verdade. Nessa matinê, ele via ali aquela quadra vazia, porque era um dia de domingo, e a galera ia para esse baile do corredor, e, de repente, ele anunciou que iria produzir, iria tocar, iria fomentar ali essa matinê. Eu já escrevia, né, já tinha migrado minhas poesias para rima, funk, e eu muito fã do audiovisual, muito fã, TV Manchete na época, né? Pô, já era difícil ter uma TV. Quando minha mãe estava em casa, ela podia assistir. Quando ela não estava, já era mais tarde, ou então quando ela dormia. Então, assistia a TV Manchete, com isso, séries engraçadinhas, pá. Então, Hilda Furacão. Então, eu escrevi um funk que falava sobre a Hilda Furacão, porque, nossa, isso me impressionou bastante, essa história. E falava sobre as meninas da Praça do AP,
E sobre um bonde que não existia, era o bonde do fervo. Na verdade, era uma coisa tipo que a gente saía para a rua e falava sobre, eu tenho um bafão para contar, é um fervo. Era uma fofoca. Só que quando eu gravei Hilda Furacão, na quadra do Coroado com Duda, o Duda tocou e, depois de uma semana, as meninas das casinhas decidiu formar o bonde da Bad Girl, porque achou que tinha realmente o bonde do fervo na quadra da Cidade de Deus. Só que, assim, gente, não tinha esse bonde, mas a gente decidiu fomentar esse bonde, e, com isso, se tornou ali o corredor das meninas. Então, a gente fazia rima uma para outra. Era rima não de rivalidade, né? Era rima que a gente era tipo uma competição de quem escrevia melhor, né? Era uma competição realmente de quem se vestia melhor. A gente competia ali entre nós, né? Na época a gente não via, né, uma rivalidade. Na verdade, isso nem se tornou uma rivalidade, se tornou um barril, uma pólvora de inspiração para que outras mulheres também entrassem no funk. Mas, com isso, com esse corredor das meninas ali, acabou que os meninos também viram essa oportunidade de estar ali naquela quadra da Cidade de Deus. E não demorou 6 meses, vamos dizer assim, que o baile de corredor começou a ficar vazio, porque a quadra do Coroado estava fomentada dos bondes, né? Aí começou o bonde do fervo, bonde da Bad Girl, bonde do putão, que hoje em dia é Tigrão, putão da loura, né? Se eu falar de todos os bondes aqui, vocês vão lembrar de cada música. A Descontrolada, que canta, que isso, elas estão descontroladas, bonde do Tigrão. Vou passar cerol na mão, assim, bonde do vinho. Bonde do vinho, tananana. Nossa, eu naquela época era não adianta, de qualquer forma, eu esculacho, sadomasoquista, descurtir. Só que, com esses bondes todos, na quadra da Cidade de Deus, ali no Coroado, o Duda ele pensou no que ele podia fazer, porque já estava descontrolado, assim, a quantidade de bonde, a quantidade de público que decidiu não ir mais para o baile do corredor para poder estar ali na quadra do Coroado e formando bonde, né? Eu digo que os brigões passaram a ser rebolões naquela época. E, com isso, se ecoa até hoje essas músicas. E o Duda decidiu formar etapa de galera, né? Então, era assim, o bonde que trouxer a maior pipa iria ganhar uma caixa de cerveja. Era caixa de cerveja, pessoal, realmente não tinha grana. O bonde que interpretar melhor a tiazinha, a feiticeira, vai ganhar a caixa de cerveja. E assim ia, né? Com isso, começou a fomentar outras comunidades. Outras comunidades onde veio MC Serginho com a Lacraia, a Mulher Banana, a Chuchuca. E começou as rádios que pagavam direitos autorais, a tocar funk, né? FM Dia, né? Aí entrou DJ Malboro, né? Furacão 2000, começaram a procurar saber o que estava acontecendo ali na Cidade de Deus. Então, aí começa, né, os direitos autorais, bonde do Tigrão vai para o Faustão, ganha disco de ouro, com cerol na mão e tudo mais. Mas o que me deixa triste, né, hoje, falando aqui para vocês, é que o Duda, né, que foi o cara que teve essa ideia, que teve esse sonho no funk e tudo mais, ele acabou apresentando os artistas, né, para essas gravadoras. E, óbvio, né, quem produziu com ele ali, fomos lá, cedemos 50% do autoral, 50% do fonograma e tudo mais, mas o Duda, ele hoje tem essa fama, mas nem todo mundo conhece ele, né? Acabou que as músicas acabou indo para essas produtoras, que hoje em dia ainda têm direito sobre elas, né? E
E é isso, muita gente não sabe sobre o Duda, né? E eu fico triste por isso. Mas é isso, né? O baile é delas. Quero dizer para vocês que foi daí que veio a Descontrolada, eu, a Tati, Bonde Faz Gostoso. E creio eu que isso é uma extensão para que hoje isso esteja acontecendo aqui. Não só aqui, mas também em outros museus também. Muitos acadêmicos, né, que vêm hoje em dia pesquisar, saber como foi e tudo mais. Não foi nada fácil, né, porque que a gente passa, né, por esse preconceito até mesmo dentro de casa, né. Eu passei ouvindo minha avó, meu padrasto, tudo mais, mas não desisti. Eu trabalhava fora, vinha fim de semana só para poder cantar. E tenho essa concepção de que essa experiência trouxe também outras meninas a darem continuidade funk. Na verdade, eu tenho 2 décadas e uma estrada aí. Renata vim conhecer ao longo do tempo, né, com uma produtora e depois em outros lances. Jupe com o convite Pelo Amor de Daisy. Então, assim, pode-se dizer que eu construí a minha carreira, mas eu digo para vocês que eu ainda estou aprendendo bastante, porque é isso, né? Eu decidi não ser de gravadora, decidi não ser de produtora, trabalhei em uma e hoje eu trabalho, como é que posso dizer, independente, com colaboradores, e fico feliz de hoje ter você, Renata, ter você, Jupe, ter também outras mulheres no funk acreditando, porque desistir realmente não é a solução para que a gente mude, né, essa história, para que a gente evolua, né, na arte, e principalmente no funk, porque o funk, para mim, é um ato realmente político que está no mundo, né, no mundo, e a gente precisa ocupar nossos corpos, não só nossas vozes, mas nossos corpos, principalmente, precisa estar nesses lugares, principalmente fora do Brasil, levando essa arte. Legal. A Daisy, ela traz um panorama muito importante sobre a história do funk e sobre como essa cena se consolidou, né? Principalmente na década de 90, porque foi uma década muito importante para o funk se tornar o que ele é hoje. E teve muitas histórias para consolidar o funk nessa década. Para quando a gente tem a virada de chave dos anos 2000, o funk ele chega com uma outra força, numa outra potência, né? E aí, se a gente for pensar em territórios, na década de 90, enquanto nós, da cidade de São Paulo, estávamos 100% no hip-hop, né, com a força do Racionais e toda a questão social que o hip-hop traz através do rap, o funk ele fez um enfrentamento ao longo da década de 90 para ter essa virada de chave nos anos 2000, o funk está de uma forma mais consolidada. Então, o que a gente vê dos anos 2000 em diante é um resultado de tudo isso que a Daisy trouxe para a gente. Né? Você tá lá no baile da CDD, vendo uma movimentação, vendo uma cena acontecendo, o surgimento de vários bondes, o surgimento de uma estética do funk, né? Porque a Daisy ela traz muito, né, nos relatos que ela acaba de fazer para a gente agora, a presença feminina. Né? Então, a gente vê uma mudança de comportamento da época que era o baile de corredor,
onde os homens eram muito mais protagonistas. E aí, quando a gente vai para o finalzinho da década de 90, onde tem mais bondes com as mulheres, onde a gente vê mais mulheres falando sobre funk, a gente vê mais a presença do corpo sensual e sexual do funk. Que, para nós, inclusive, do movimento funk, não é um problema. Um problema é para a sociedade ouvir mulheres negras da favela e da periferia falando sobre sexo sem tabu. Né? Então, por isso, o funk ele causa esse estranhamento, porque o funk ele é muito rebelde. Né? E, se tratando de rebeldia, não poderia deixar de passar a palavra para a nossa querida Jupe do Bairro fazer a sua apresentação, falar um pouco sobre a sua história na carreira artística e também falar um pouco sobre essa nossa presença nesses bailes, até porque o baile é nosso, o baile é delas, e a gente quer ouvir a história dessas mulheres de diversos corpos, diversas corpas, atuando no território do baile funk. Jupe, é com você. Muito obrigada. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Festival Zoom por essa oportunidade de estar aqui com duas mulheres incríveis que eu admiro. Renata, conheço de outros carnavais, né, Renata? Batemos muito o nosso cu juntas já. Foi incrível, fiquei muito feliz quando soube que ela ia ser a mediadora. Daisy é uma das minhas maiores referências, assim, e eu não digo nem só musical, mas eu digo de construção de imagem, porque o som também é construção de imagem, né? Eu costumo dizer que muito mais do que artista, eu sou muito arteira, porque a arte foi uma possibilidade de eu entender quem eu sou. Eu acho que eu uso uma das principais e mais profundas ferramentas da arte, que é justamente o meu corpo. Hoje eu habito nesse corpo sem juízo e faço de mim tanto o meu medicamento e também a minha saúde. Então, esse corpo ele se encontra num lugar de criação de possibilidade, né? Entre a passabilidade e a possibilidade, eu construo a partir do que eu posso com o que eu tenho. A arte ela não me veio como uma possibilidade, né? Eu sou da periferia de São Paulo, Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde a principal referência eram os Racionais. Agora é Jupe do Bairro, entendeu? Temos travestis ocupando esses espaços de referência. E o funk ele apareceu de uma forma mais tardia para mim, porque na verdade eu não venho do baile funk, eu venho do baile punk, né? Eu andava com anarquistas e punks na minha época de escola, na adolescência, onde eu comecei a escrever, compor, né, fazer poesias, mas sem saber que aquilo poderia ser poesia, que aquilo poderia ser alguma manifestação artística. Aquilo era uma espécie de terapia barata, na verdade. Era um momento onde eu estava conversando comigo mesma e, a partir das palavras, eu comecei a entender que mente era corpo e que corpo era mente. E se eu queria me sentir pertencente a um lugar, eu precisava me sentir pertencente a mim mesma primeiro. E daí foi quando eu ganho a primeira grande desculpa para me deparar com a minha travestilidade, é que eu era artista. Então eu colocava uma saia, não, é porque eu sou artista. Queria pintar a unha, falava, não é viado, é que é artista. Chupava uma rola, falava, não é artista. Desculpa, gente. Desculpa. Eu comecei chupando buceta, desculpa. E daí eu me deparo com essas possibilidades, assim, e escrevendo esses textos, e eu tinha alguns amigos que me apresentaram um fanzine. Não sei se vocês conhecem, é uma espécie de produção, né, de uma zine mesmo, uma revista marginal, onde geralmente é feito com colagens, né, escrito à mão, enfim. E daí um amigo meu, uma vez, falou, por que você não faz um fanzine com seus textos, né? Você tá dura aí, tá penosa, pelo menos você faz uma moeda para comprar seu corote, não sei o quê. Aí eu ficava, não, porque eu sou muito timidinha, ainda sou muito tímida, mas esse lugar da arte, da exposição, faz com que a gente consiga negociar um pouquinho melhor.
E eu ficava pensando, não vou conseguir vender e tudo mais. E daí eu tinha apresentado alguns textos para ele, e ele veio com um fanzine pronto, assim, meio que com as palavrinhas lá recortadas e tudo mais, e eu resolvi fazer uma colagem. Aí eu fiz uma colagem, justamente pelo que estava passando na minha cabeça, assim, que foi muito mais latente, inclusive essa questão da identidade do que da sexualidade, porque como eu ainda não tinha vocabulário do que estava acontecendo com o meu corpo, com as minhas vontades e minha identidade, o que a gente ouvia muito, e principalmente das travestis antigas que transitavam pelo meu bairro, era sobre ter nascido num corpo errado. E com isso, com essa informação também vindo de uma família cristã, eu achava que eu era o anticristo, na verdade, porque eu tinha vindo para matar, roubar e destruir. E aí eu entendi que sim, mas depois de velha. E daí isso era muito pesado para mim, era um grande fardo, porque eu não me entendia assim, né? E eu acho que e eu sempre fui uma criança com muitos sonhos, assim, com muitas vontades. E quando eu criei esse fanzine e comecei a entregar, apesar de ainda andar com esse grupo anarquista, punk, eu não tinha um visual tão carregado quanto hoje, não tinha tatuagem. Eu era a caricatura de bichinha de igreja, assim, sabe? E daí eu comecei a entregar esses fanzines no meu bairro, na minha quebrada, e as pessoas pegavam, mas eu acho que pegavam pensando que era panfleto de igreja. E aí, quando abria, se deparavam com uma colagem com umas de magazines que eu comprava no Sebos, umas Playboys, meu irmão, que aí eu fazia, sei lá, cortava o corpo da Dani Winitz e colocava um pinto. E aí essas pessoas, elas abriam aquilo, elas ficavam constrangidas, mas elas não me devolviam esse constrangimento. Não sei se guardavam para jogar fora depois ou para ler depois, assim, mas eu comecei a gostar dessa sensação que eu estava criando nessas pessoas, assim, de curiosidade, de vontade, essa coisa meio proibida. E, com isso, eu fui investigando cada vez mais o que poderia o meu corpo. E daí eu me juntei com esses meus amigos e a gente criou o Sarau do Valo, que o Valo Velho é do distrito do Capão Redondo, mas é um bairro que divide o Capão Redondo, São Paulo, né, e Itapecerica da Serra, que é outro município, outra cidade. Então é uma quebrada meio rural, assim, você vê a contenção de uma quebrada acontecendo, mas aí tem umas vacas passando, é um cenário mais misto, assim. Eu costumo dizer que eu sou caipira de quebrada, que depois que eu vim para São Paulo, assim, tudo mudou na minha cabeça. E a gente fez esse sarau do Valo e foi muito gostoso, assim, foi muito prazeroso, mas eu ainda estava na linha de produção, eu ficava atrás por conta dessa timidez e tudo mais. E eu via que pessoas passavam por lá, né, signos femininos, sejam eles cisgêneros ou transgêneros, transitavam para aquele lugar, mas aqueles corpos não ficavam lá. E isso foi me dando muita curiosidade, assim, né? Eu ficava, por que só os meninos da Batalha de Rima ficam aqui, não tem nenhuma mina, que não sei o quê. E aí foi quando eu entendi a importância da representação, da representatividade, antes mesmo da gente popularizar essa palavra. E fui entendendo que, eu acho que eu preciso estar nessa linha de frente também como protagonista, para que a gente possa trazer uma maior diversidade para esses eventos que a gente está trazendo aqui. Daí eu comecei a ser apresentadora e também comecei a ler as minhas poesias. E a partir de uma leitura de uma poesia, tinha um DJ que ia fazer a passagem de som. Ele soltou um som enquanto eu estava lendo a poesia e eu comecei a ler essa poesia no ritmo dessa instrumentalização. E daí, numa dessas, aquilo começou a virar música, assim, né? As pessoas que estavam lá ficaram muito excitadas e viram, nossa, poxa, você cantando rap, não sabia que você cantava rap. Eu falei, gente, eu também não, aconteceu aqui. E daí, com isso,
uma amiga minha tinha feito um vídeo, e era bem no comecinho do Facebook, assim, no Brasil, e daí eu postei numa página que eu tinha, e sem muita pretensão, assim. Aí acabou que deu uma certa viralizada naquele momento, e eu fui convidada para fazer parte de uma programação de um festival queer na Ocupa 63, que faz bastante tempo, assim, a gente estava começando a falar sobre não binaridade, assim, de uma forma muito recente, assim, essas outras possibilidades de identidades não heteronormativas, e fui convidada para fazer um show. E daí eu não tinha repertório, né? Imagina, não cantava, mas aí tinha uma ajuda de custo de R$50. Eu era punk, penosa. Falei, gente, esses R$50 aqui, porra, vai salvar. E eu falei, vou. E aí eu fui, mas eu ainda não tinha muita noção, não tinha laptop nem nada. Então, o que eu fiz primeiro é montar um show. Como eu monto o show? Preciso de repertório. E aí eu baixei algumas músicas no YouTube, instrumentais, assim, para ler as minhas poesias no ritmo daquelas batidas, e falei, poxa, mas eu só tenho 3 poesias decoradas na minha cabeça. Eu acho que vai ser muito tosco se eu chegar lendo, né? Então vou colocar uns covers. Aí eu baixei o karaokê de Whisky a Gogô, do Roupa Nova. Sei lá, foi Você Me Vira a Cabeça, da Alcione. E alguma na época da Gaiola das Popozudas. Noção zero de repertório. Versátil. Muito versátil. E daí eu montei esse show, e era muito curioso, assim, porque como eu não tinha computador, enfim, não trabalhava com pendrive nem nada, eu peguei um computador de tela de tubo ainda, da minha prima, emprestado, e fui levar, assim, e eu morria de medo, né, porque eu era caipira de quebrada, e minha mãe falava que era para eu tomar cuidado, porque aqui vendiam órgãos, né, e eu falava, gente, se levar o órgão tudo bem, mas se levar o computador vai ser mancada, porque não é nem meu. E aí eu cheguei nessa apresentação, aí fui recebida, né, por uma das pessoas que estavam organizando, e falaram, ai, nossa, mas por que o computador? Aí eu falei, é que minhas músicas estão aqui dentro. E aí a pessoa olhou assim e falou, ai, não sei se é boba mesmo ou se é performance, né? Mas deixa entrar. Aí eu entrei, e como eu não tinha DJ, né, não tinha pensado em nada, eu dava play na música lá atrás e corria pro pedestal. Aí voltava, a música parava e voltava, fazia um zigue-zague, assim, um zigue-zague. E naquela época eu usava uma balaclava. Por quê? Eu falava, eu vou ocultar a minha identidade, porque se eu passar vergonha, ninguém me conhece, nunca aconteceu. E aí eu ficava num calorzão, assim, até o fim, com aquela máscara. E daí fiz essa apresentação, morrendo de vergonha, e falei, nossa, como o capitalismo é sujo. Como a gente se vende por qualquer coisa. Né? E aí veio uma galera falar, ai, muito massa, parabéns, que não sei o quê, muito foda o seu som, nananã. E eu falei, nossa, como essa galera é falsa. Como eles são mentirosos, nunca mais volto pro centro. Galera suja, querem roubar nossas almas. E daí, passou um tempo, eu fui convidada para ser apresentadora de um palco da Virada Cultural. E aí eu recebi uma mensagem, uma DM no meu Facebook, me convidando para fazer essa apresentação, onde era a oportunidade de eu apresentar as bandas os grupos, as pessoas, as performances que iam se apresentar, e também apresentar as minhas músicas. Aí eu falei, claro, eu tenho que ver, na verdade, se eu tenho agenda, mas você pode falar com a minha produtora. Eu fiz um e-mail, rutproduções@gmail.com, e falei, vamos negociar por lá.
E aí eu lembro que eu recebi esse e-mail e, para passar mais credibilidade, eu mudava até a voz quando eu estava escrevendo o e-mail. Falava, oi, tudo bem? Aqui é a produtora da Jump, não sei o quê. E aí me ofereceram um cachê de R$600. E aí eu falei, o quê? O quê? Nossa, não, vamos super. Mas aí eu fiquei com o pé atrás e falei com um amigo meu, né, que era produtor na época. Eu falei, olha, é o seguinte, vamos lá, eu não sei se é verdade, vamos lá, vamos ver. Se rolar, massa, a gente divide esse cachê. Se não, a gente está lá, a gente vive a virada cultural, tinha sido minha primeira virada e tudo mais. Ele falou, nossa, eu não lembro, eu preciso investigar, mas eu tinha 15 para 16 anos, estou com 18 agora. E não entendi a risada. E daí foi quando eu comecei a imergir, né, ocupar esse lugar, e literalmente ocupar mesmo, não fazendo uma ocupação da palavra, mas eu ocupava mesmo um cenário de uma cena clubber aqui do centro de São Paulo, que eu sempre achei muito curiosa, porque eu comecei a ser convidada a fazer muitos shows, fazer participações, aí depois comecei a construir músicas, né, e tudo mais, mas eu estava sendo convidada para fazer parte de festas de techno, os inferninhos, não sei se vocês lembram do Lamour e tal, essas festas que aconteciam aqui na República, e eu sempre me questionei muito, assim, né? Eu falava, gente, mas estão me contratando para acabar com a festa, porque eu estou falando justamente sobre essas pessoas, assim, estou explanando a droga delas, uó. E daí eu fui entendendo que, na verdade, a minha colaboração era justamente para uma urgência de corpos como o meu, no que estava sendo produzido enquanto arte, falando sobre sexualidade e gênero, e principalmente na criação desses imaginários que até então estavam apenas na academia, né? Porque depois eu também fui convidada a fazer muitas palestras, bate-papos, e eu sempre ficava também com o pé muito atrás, porque a bancada na onde eu sentava, a descrição era através de seus trabalhos, né, suas pós, pesquisa e tudo mais. E quando eu sentava e quando iam me descrever, era sobre o meu corpo, sobre minha vivência, vinda da periferia, preta, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas eu não sou unicamente o meu corpo, né? O meu corpo, ele é um amuleto onde eu protejo e quero viver as experiências dele e uso ele como esse lugar de proteção e também como extensão para a arte, mas eu não queria que meu corpo fosse a minha muleta, onde fosse escorado ali a minha sexualidade, a minha identidade, a minha pretitude, e que eu fosse reduzido àquilo. Aí é quando eu começo a entender, dou um passo atrás para conseguir visualizar o que eu estava construindo e falei, tá, eu acho que é o momento de eu lançar um disco para falar o que eu queria. E isso se passaram anos até eu conseguir construir esse disco, até porque eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, né, para o lançamento do disco. E uma porque eu não tinha grana para financiar esse disco, e a produção audiovisual, musical no Brasil é muito cara e muito escassa, principalmente para quem vem da periferia. Mas, além disso, também eu precisava acreditar em pessoas e precisava que essas pessoas acreditassem em mim. E, por isso, o financiamento coletivo, onde eu lanço a questão, né? O que pode um corpo sem juízo? Esse corpo que foge do juízo judaico-cristão, que durante tanto tempo me silenciou, e queria saber quem estava comigo para saber qual seriam os próximos passos. Eu lancei essa campanha e eu fiz um planejamento todo conceitual, assim, e no começo flopou, porque só eu entendi o conceito, ninguém mais entendeu, mas eu queria entender o que eu poderia fazer, então eu fui usando de artimanhas do que eu já via, assim, do que eu já vivia, e comecei a criar uma campanha mais ativa em contato com o público. Na época, eu tinha um iPhone de 8 GB, então
eu baixava o aplicativo de vídeo, aí eu editava o vídeo, subia na nuvem, tinha que apagar o aplicativo de vídeo para baixar o aplicativo de foto, para editar a foto, subir na nuvem, e aí eu ficava assim, vivia assim durante um tempo para criar esses materiais. E daí fiz a criação desses vídeos e comecei a estudar campanhas também que já tinham acontecido. Aí eu via que tinham campanhas de financiamento coletivo que artistas chamavam outros artistas para falar e tudo mais. Na época eu não tinha muito contato com outros artistas. E aí eu falei, quer saber, eu vou dublar pessoas. Aí eu mandei mensagem para a Anitta, mandei mensagem para Kim Kardashian, mandei mensagem para a Rihanna, nenhuma delas me respondeu. Agora tudo quer feat comigo, mentira. E aí não me responderam. Aí eu peguei vídeos e dublava elas, assim, pedindo dinheiro para minha campanha. E aquilo foi se movimentando, assim, e daí fui criando outros desafios também, onde, sei lá, se batesse R$500 eu ia vestir minha mãe de emo. E aí a campanha acabou viralizando, inclusive de pessoas que não me conheciam. E aí eu comecei a fazer palestras, né, que isso ajudou também muito a minha campanha, sobre economia criativa e financiamento coletivo de outras plataformas também de financiamento. E aí eu consegui bater minha meta. Falei, eu vou fazer. E isso foi em 2019, onde uma guerra cultural estava estabelecida, né, com muito fervor, assim. E daí comecei a construir o meu EP Corpo Sem Juízo. Quando eu gravei a última música, que inclusive tem Daisy Tigrona, onde eu tive a honra de ter a Daisy Tigrona, assim, onde eu tive um contato com ela e falei, Daisy, eu escrevi uma música que é em homenagem a você, a sua trajetória, que também me reconheço muito e queria muito que você fizesse parte dessa música comigo. Aí eu mandei para a Daisy e aí teve um gap de resposta que eu falei, gente, a Daisy odiou. Ai, nossa, a Daisy odiou, não vai querer fazer, que não sei o quê. Mas foi só um intervalo que a Daisy falou, eu amei, que não sei o quê, quero muito estar contigo. E isso foi um dos grandes presentes que a arte poderia ter me dado, que é essa música Contigo, que eu admiro tanto e fez tão parte da minha vida. E aí, quando eu gravei a última voz do meu EP, teve o anúncio da pandemia, né, do lockdown. E aí, inclusive, teve algumas partes, cacos, que eu tive que gravar dentro do guarda-roupa. Aí você imagina, depois de véia, ter que voltar para o armário, né, para poder finalizar essas músicas. E aí eu tive que fazer essa imersão e tudo mais. E daí eu terminei o trabalho, inclusive o meu CD ele foi todo fotografado em casa, então foram todos autorretratos que eu fiz com fotos do meu corpo, e aí eu tive que aprender sobre luz, edição e tudo mais. E isso fez com que eu me movimentasse demais. E eu conversei com alguns artistas assim sobre o lançamento e tudo mais, que eu lancei em 2020, e falaram, é seu lançamento, eu acho melhor você não fazer, porque, enfim, você não vai conseguir ter uma distribuição com shows e tudo mais, vai ser só uma distribuição digital. E aí eu falei, eu sou um corpo que, na semiótica, já vivia uma pandemia todo o tempo, né? Porque a pandemia evidenciou esse medo para todo mundo, que era sair de casa e morrer. E esse medo já caminhava comigo. E eu falei, não, eu preciso lançar o meu disco em 2020, eu preciso lançar meu disco agora, porque eu sou uma artista do presente, então eu preciso lançar o aqui e agora. E lancei Corpo Sem Juízo, que acabou me rendendo prêmios, acabou me rendendo um lugar na imprensa onde o meu corpo não estava sendo agredido ou sendo o corpo agressor, mas que estava movimentando e criando imagem para conseguir criar novos imaginários para corpos como o meu,
desse corpo sem juízo com uma contação de histórias sem juízo. Então, foi a partir disso que também eu consigo seguir meu baile, me deparo com esse baile que a gente está criando aqui de uma outra forma, um outro dançar, um outro movimento, mas que acredito que isso tem um grande impacto, não só para a nossa vida, mas também para a vida de vocês. E quando a gente consegue se reunir e falar sobre essas imaginações do inimagináveis, a gente vê que o sistema ainda há brechas e toda essa movimentação contrária à nossa liberdade há brechas, e se há brechas, ela pode ruir a qualquer momento. Bom, ouvindo a Jupe, a gente percebe que ela é uma artista onde ela passou por várias fases, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa no nosso corpo, dentro do movimento funk. Trago isso porque a corporeidade do funk é algo que incomoda. E incomoda de diversos fatores. A nossa estética de moda, ela é agressiva para o mundo da moda. O nosso comportamento dentro de um baile funk incomoda porque é um comportamento de liberdade. O nosso comportamento sexual, ele também incomoda porque a gente rompe com o tabu. E tudo isso constrói uma identidade dentro do movimento funk. Essas roupas criam uma identidade, esses corpos criam uma identidade, e tudo isso fica muito atrelado à cultura do funk. Pensando na narrativa de presença desses corpos, tanto da Daisy e tanto da Jupe, circulando no mundo da arte, para mim fica muito visível que são duas artistas que traz na sua arte algumas provocações no qual o mundo não está acostumado, que é, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Então, é muito diferente a gente ver algumas músicas de sertanejo falando sobre sexo e umas músicas de funk falando sobre sexo. Algumas músicas são aceitas, outras músicas não. Geralmente, tudo que vem da arte negra sempre tem uma censura, né? O samba, quando ele traz a questão da sensualidade de determinadas músicas, ela se torna música de malandro. O hip-hop, quando fala sobre as questões sociais, se torna música de ladrão. O funk, quando fala sobre sexo e corporeidade, falam-se que é música de mulheres de baixo escalão, né? E aí, considerando que ainda assim o funk fala sobre política, sobre sociedade e principalmente sobre sexo, eu gostaria de fazer uma pergunta para as nossas duas convidadas, fazendo a seguinte reflexão acerca da identidade sexual que é imprimida na arte do funk. Considerando que a arte do funk ela é muito atrelada ao imaginário sensual e sexual, conta pra gente o que vocês acham dessa estética sensual dentro do funk. O que a liberdade de corpos, sobretudo corpos negros, fortaleceu na identidade do funk? Faço essa provocação porque, enquanto pesquisadora do movimento funk, da cultura do funk que sou, eu sempre ouço as pessoas perguntando, né, mas e essas músicas que falam sobre sexo e as mulheres dançando? Isso acho que é uma pergunta muito unânime, que sempre aparece em vários debates. Então, eu estou fazendo essa pergunta com a ideia já de responder uma pergunta que ainda não aconteceu, porque eu sei que é uma questão que está no imaginário das pessoas, né? De tentar entender essa delícia do que é a sexualidade do funk. E aí eu gostaria de jogar essa pergunta para vocês, uma porque a Daisy faz parte desse movimento de forma precursora, e a Jupe por ser um corpo trans que vai transicionando por todo o campo da arte. Então, gostaria de provocar vocês para falar sobre sexualidade e funk. O que isso fortaleceu na identidade da cultura do funk para a gente? Realmente, essas perguntas, elas existem, essas falas, literalmente,
me pegou bastante uma vez que eu escrevi injeção. Escrevi injeção e, de repente, estava passando no corredor de uma passarela e me deparei com um vizinho, né? O vizinho perguntando, né, se eu praticava tudo que eu cantava. Isso foi bem, foi bem grotesco, né? De início, eu juro que não fiquei chateada, né, em relação a isso, né? Mas eu perguntei por quê, né? E aí ele falou assim: tá, injeção, tá ardendo, mas está entrando, arranhando, mas está entrando. É sexo anal, sabe? Falei: não é isso. Eu fiz literalmente pensando sobre essa ideia realmente de eu ir no médico, tomar injeção e não aguentar, pá, né? Eu, sabe, não vi maldade nisso. Mas quando ele falou desse jeito, eu realmente pensei nessa questão e lembrando realmente da minha avó, do meu padrasto, quando veio com essa fala também preconceituosa em relação às músicas falarem sobre sexo e tudo mais, mas eu lembro de quando eu tive a minha primeira regra e não pude falar com a minha mãe, então isso me deixava assim triste, né? Porque eu era de menor e achava que a minha regra era uma coisa que a minha menstruação era uma coisa que eu estava grávida, sabe? Então eu escondia, e minha avó que falou: tu tá virando mocinha, sabe? Então eu descobri na música essa liberdade, sabe? Não só sexual, mas de poder conversar com outras pessoas, amigos na praça, sabe? Sobre sexo, sobre conversar até mesmo com os meninos, né? As letras do funk, ela tem essa dimensão de provocação e tudo mais, mas, na verdade, é uma educação não só mediante sexual, como é que eu posso dizer? De insinuação do que atuamos, né? Mas sim de liberdade, né? De expressão, de conversa entre nós, né? Entre mulheres, principalmente, entre ter essa coragem de estar com outras pessoas falando sobre isso, entre entender o que é abuso, não é abuso, né? Entender que a gente tem que ter essa iniciativa de denunciar o abuso, né? Então, assim, eu acredito que o funk, né, ele ainda tem essa questão, né, do povo ainda sexualizar nossos corpos, não ver realmente a dança como arte, né? Os nossos corpos sendo o tempo todo sexualizado, mas isso não é uma questão do funk, né? Isso é uma questão realmente de uma cultura grotesca de que o povo realmente não tem limite, né? E eu vejo realmente que tem pessoas ainda que vê nós mulheres pretas quando cantamos funk sendo ter essa coragem de sexualizar a gente, né? E hoje, com essa mudança, ainda tem esse padrão do funk, né? Que está indo para como é que eu posso dizer? Para uma outra roupagem, vamos dizer assim, né? E ainda eu recebi esse tipo de pergunta, né? Por que a minha letra ainda tem versos que falam sobre sexo, quando, na verdade, eu cantando funk, levo vários tapinhas nas costas, tipo assim, você me inspira muito, não sei o quê, e, de repente, tem corpos brancos, mulheres brancas, sabe, fazendo os mesmos versos que eu, ou então os versos
mais saliente, vamos dizer assim, e no recebendo esse tipo de fala, esse tipo de pergunta, né? Como se fosse realmente o funk, né? Um batidão do proibidão sendo chamado de proibidão quando é feito dentro da comunidade, não ser visto realmente como poesia, como algo sensível, como algo que instrui a educação principalmente sexual das mulheres pretas, principalmente pretas, ter essa ousadia de fala, de conversa, de entender seus corpos, sabe? E ter essa visão, né, que se fosse escrito de frente ao mar, com violão, para receber a tal sensibilidade, né? Então, o funk ainda é visto, né, como um ato grotesco, sexualizado. As minas ainda recebem, né, a crítica do shortinho, do top, né? Isso para mim, assim, praticamente é como se fosse algo para nos diminuir a desistir, porque, gente, o funk está fazendo feat com sertanejo, né? E praticamente não são os corpos negros, as vozes negras que estão fazendo esse feat, mas sendo cantado funk, não recebendo esse tipo de pergunta, esse tipo de fala, esse tipo de visão em relação ao sexo, né? Então, assim, eu fico realmente triste, né? Porque ainda existe, né, esse preconceito, porque principalmente do funk ser uma construção da favela, né? Então, poxa, eu fico realmente angustiada com isso. Aí é onde eu falo, né, sobre eu me senti uma das autoras fazendo uma escrita para que a artista branca fizesse a sua novela, sua série, pá, sabe? É isso, né? Uma vez eu ouvi uma apresentadora branca, atriz global, fazendo uma pergunta para a Valesca por que suas músicas falam sobre sexo, por que a dança é assim, pá, não sei o quê. E eu assisti isso, eu não lembro da resposta, mas eu responderia para ela que eu me sinto como se eu estivesse realmente escrevendo um roteiro para ela encenar. E aí é onde fala, ai, Deise, caralho, você é tão grossa? Não, eu sou tão sensível quanto você. Eu posso escrever realmente um discurtir. Então, de 4, de lado, na tcheca e na boquinha. Depois vem para a favela, toda aberta e assadinha. E, de repente, vê a atriz lá global fazendo uma cena que tem a censura para menores de 18 anos e ser tratado como a diva, né? Sim. Não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu sim. E eu vou até trazer um ponto importante da sua fala, que é sobre corpos negros, né? Eu fico me questionando quando, por exemplo, eu vejo a figura da Mary Moore, né, que é uma mulher branca, muito sensual, que tem o seu comportamento muito destoante das mulheres da década desse personagem, né? E, ainda assim, foi um personagem de grande projeção. E aí eu fico me questionando, né? Será que se fosse uma mulher negra, talvez teria toda essa projeção? Embora a gente não negue todo o machismo acerca desse personagem que a Mary Moore criou, né? No caso. Né? Então, eu fico me questionando, será que se fosse uma mulher negra naquela época, como que seria a leitura desse personagem? Será que teria tido tanta visibilidade, embora nós saibamos que um personagem daquela época, com aquele comportamento, teria sofrido muito machismo? Isso é um fato. Mas é aí onde a gente vê as diferenças dos corpos, né? Como esses corpos são tratados socialmente. Se é uma mulher negra, talvez não teria tido nem a oportunidade de ser o que é. Mas como é uma mulher branca, ainda
teve-se, né, essa proposta, né? E aí, quando a gente fala sobre funk, eu acho que o ponto principal é esse, porque são corpos de mulheres negras, geralmente não são corpos padronizados, que falam abertamente sobre sexo. Então, na época de Deise Tigrona, Tati Quebra-Barraco, trazendo todas essas provocações sexuais dentro do funk, houve-se um levante de falar, não, isso não pode, isso não é arte. Mas aí a gente cai na hipocrisia do ser humano, considerando que sexo, acho que é algo muito das relações humanas, né? E isso também está presente na comunidade preta. A gente faz sexo, se alguém não está fazendo, vão fazer. Inclusive, isso é muito bom, né, para a manutenção social das pessoas e da felicidade das pessoas, né? E então, o sexo, ele é uma coisa importante para a gente. E é por isso que a gente narra isso na cultura do funk, nas músicas, na nossa dança, de uma forma muito naturalizada. Mas agora eu gostaria de ouvir a Jupe falando sobre isso, sobre esse corpo trans dentro disso tudo, dentro dessa arte, principalmente dentro da arte do funk. Traz um pouco para a gente a sua reflexão acerca disso. Muito, muito interessante essas colocações de vocês, assim, porque a gente consegue ter um panorama também, né, de como a liberdade ela pode causar medo, mas também causa repulsa, né? Porque acredito que muitas pessoas se revoltam com essa liberdade de falar sobre sexo, sobre sexualidade, onde, na verdade, isso acaba se tornando uma ameaça aos bons costumes e tudo que as pessoas mais conservadoras construíram com tanto sacrifício até hoje. Porque, bom, não sei se tem muita gente que me acompanha na internet, eu estou fora das redes por um tempo, e por uma ação que me pegou muito desprevenida, porque eu achei que eu estava muito forte sobre isso, sobre esse assunto, mas acabei vendo que não, na verdade, né? Eu tive 2 vídeos viralizados em algumas páginas, assim, através do Multishow, do encerramento da minha turnê no Rock the Mountain, onde tiveram cerca de 20 mil comentários, aproximadamente, assim, em cada postagem, das pessoas pedindo a minha morte. Porque eu estava cantando All You Need Is Love, tenho tanto para te dar, só não sei se é amor, eu não sei o que é amar. É uma música que ela tem um duplo sentido, né? Falando sobre a sexualidade, sobre essa criação do amor que muitas vezes é nos apresentada como sexo, né? Eu acredito que mulheres pretas aprendem a amar primeiro através do sexo, porque esse sentimento que foi criado lá atrás, ele foi criado para ser vivido por uma pessoa que siga toda a normatividade daquilo que foi entregado a ela, que ela seja uma donzela, que ela seja uma dona de casa, que não fale sobre seus desejos, sobre suas vontades. Então, quando a gente está num palco reivindicando os nossos desejos, né? Vim de chicote, algema, corda de alpinista, porque eu quero transar assim. Quando eu falo, que isso, elas estão descontroladas também, fazendo essa menção do funk 2000 e trazendo também com essa possibilidade de vou chupar rola, chupar xota e ser marmita de casal, reivindicando a minha sexualidade também. Isso assusta, isso estranha. Então, eu tive que me isentar da internet, de tudo que estava acontecendo, justamente porque não é que aqueles comentários me surpreenderam. E talvez, sim, eu achasse que eu estivesse forte o bastante, porque eu já passei por isso algumas vezes, por essas exposições, mas é que, na verdade, é extremamente cansativo negociar a nossa imagem, negociar o nosso empenho, o nosso trabalho, que eu fico me projetando. Se fosse eu tivesse lançado na semana
de Campo de Morango, um clipe, né, que faz esse apelo tão sexual, citação à menstruação, inclusive, e, ao mesmo tempo, um sexo violento, onde deixou uma pessoa sangrando. Isso é tipo uma passação de pano, aquela figurinha do Pica-Pau, né? Passando pano assim, ai, essa Luísa Sonza. Mas aí, quando é uma Jupe do Bairro, num trecho de 30 segundos, é o fim. Eu não quero que essa pessoa exista, porque talvez essa pessoa está falando sobre coisas que eu não tenho coragem de fazer. Ela é uma ameaça, porque ela pode transar com meu marido a qualquer momento, porque eu não posso me sujeitar a isso, porque eu vivi tanto tempo construindo essa relação, sendo tão puritana, escondendo meus desejos, e aí vem uma pessoa como essa, porra, ela é gorda, eu estou fazendo regime, ela não pode existir, nossa, ela é travesti, e ela é bonita, talvez, e eu não tenho coragem de colocar um cabelo como esse, não tenho coragem de ter uma unha comprida como essa. E aí acaba sendo muito mais sobre uma frustração pessoal do que sobre mim. E aí isso serviu como reflexão também. O que me deixou triste com esses comentários e com essa visualização é porque eles não estavam falando sobre mim. Eles não me conhecem. Eles estavam falando sobre nós. E isso que me dói, sabe? Sim, acho que é importante a gente fazer esse debate, essa provocação, justamente em um espaço como esse, onde são pessoas profissionais que trabalham com identidade, com códigos sociais, com signos, né? Então, se a gente for pensar que a gente está aqui em um lugar onde pessoas trabalham criando imagens, e aí, quando a gente pensa na imagem do funk, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, para a gente entender a semiótica dessas imagens que nós, pessoas do funk, emanamos socialmente, né? Todas as fotos, clipes que vocês verem sobre funk, sempre vai ter alguns signos que não vai fugir do funk, né? Corpo, né? Sensualidade, a sexualidade, palavras de sentido de duplo sentido, objetos de consumo e valores, são coisas que estão presentes na cultura do funk e que é importante a gente debater em um espaço como esse, porque pessoas como vocês são criadoras desses conteúdos, né? E aí eu acho que é importante entender quais são as narrativas que esses corpos que estão aqui hoje representam dentro dessa indústria que vocês fazem parte. Então, se conscientizar de como o funkeiro ou a funkeira é visto dentro do audiovisual é muito importante, porque é uma oportunidade da gente poder ressignificar tudo aquilo que a sociedade tenta dizer sobre nós, né? Porque a sociedade, o Datena, por exemplo, é um programa que eu tenho muita dificuldade, porque quando ele começa a falar mal dos bailes funks, quando ele começa a falar mal sobre o movimento funk, como que é o movimento, o baile funk na periferia, ele traz de uma forma totalmente distorcida e proposital para deixar a imagem do movimento funk de forma negativa. E aí cabe nós, pessoas do movimento funk, fazer uma luta para tentar explicar que, olha, tem as mazelas sociais que refletem no comportamento da juventude do funk, né? Mas o movimento funk também é outra coisa, né? Então, a gente também quer mostrar o outro lado do movimento funk e sem higienizar. Porque, quando a gente fala sobre sexo, a gente não quer esconder nada do que está presente dentro do movimento funk. A gente realmente quer afirmar que é aquilo que a gente está querendo dizer. E aí, quando a gente se depara com muitos trabalhos audiovisuais, a gente percebe que, quando é um corpo de uma mulher negra, não pode. Mas aí, quando é a Luísa Sonza fazendo, você trouxe um ponto muito importante, porque foi um clipe mesmo, por exemplo, foi um trabalho de audiovisual que, quando eu assisti, me incomodou. Né? Me incomodou não pelo fato do ato, mas de eu ficar recalcada mesmo, de olhar e falar, cara, ela pode e eu não posso. Eu sou formada em pedagogia, eu sou professora, sou dançarina, e eu fico imaginando, se eu faço isso, e isso cai, sei lá, no WhatsApp do grupo de professores. O inferno que minha vida não vira, sabe?
porque é uma mulher negra tendo esse comportamento. Então, são minúcias que eu acho que são importantes da gente pensar e refletir, principalmente num lugar como esse, que a gente está conversando com pessoas que criam conteúdos para alimentar o imaginário da sociedade, né? Então, a minha reflexão que eu vou deixar é que tipo de pensamento, de construção social que o trabalho de vocês podem fortalecer o movimento funk de forma positiva quando se trata de pessoas que têm esses corpos aqui, se tratando de mulheres negras em suas diversas facetas, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, mulheres trans, binárias ou não. Como que vocês querem deixar a imagem do funk dentro de todo esse trabalho que é construído dentro dessa arte visual que vocês tanto criam? Isso é uma provocação que eu vou deixar para vocês. Mas, encaminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta, vou ler uma pergunta aqui para a Jupe e para a Deise responder rapidamente. Depois a gente pode abrir, se alguém quiser fazer uma pergunta também, para a gente encerrar, porque já estamos indo para o nosso final da nossa conversa. Tá? Então, eu vou ler aqui uma pergunta que fizeram para Deise e Jupe. Ouvindo Deise e Jupe falar, é notável a disrupção mobilizada, não só pelo trabalho, mas também pela corporalidade preta de ambas. Pensando na trajetória apresentada pelas artistas, eu gostaria de saber como essa disrupção, ou interrupção, a gente pode entender assim, se consolida na construção da linguagem dos shows, clipes e imagem enquanto artistas. Então, como que vocês lidam com esse processo de ruptura de linguagem que a sociedade querem colocar dentro do trabalho de vocês e como vocês superam todas essas questões? Acho que a Jupe pode começar falando, porque a Jupe já teve vários casos, né? Sim. Na verdade, é extremamente contraditório, assim, né? Eu acho que uma grande falácia da indústria musical na qual me encontro, né, nesse momento, é de que existe espaço para todo mundo. Isso é uma grande mentira. Principalmente se você tem marcadores marginalizados socialmente. Então, provavelmente, se tiver uma travesti num line-up de um festival, vai ser uma ou outra. E isso eu tenho exemplos de quando fazem sondagens de show, querem apresentar propostas. Teve em um momento da minha carreira que eu estava com uma produtora onde tinham 3 travestis. E inúmeras vezes nós recebemos o mesmo e-mail, só mudava o nome, e às vezes nem mudava o nome, tá? Já recebi muito e-mail. Olá, queremos saber qual a possibilidade de Linda Quebrada, não sei o quê, no meu e-mail, assim, sabe? Então, não há espaço para todo mundo, infelizmente. Então, a gente precisa ter essa frieza para dizer isso mesmo. E esse meu trabalho, ele se dá de uma maneira até vanguardista, se eu posso usar essa linguagem assim, porque o que eu estou fazendo nesse momento é justamente estudar a arte no país e principalmente o que faz falta na cultura atual, assim. Como eu disse, eu sou uma artista do presente e eu preciso pensar nesse presente, mas um presente como uma extensão para o futuro, sabe? Então, eu acredito que o sucesso dessa turnê que eu finalizei no final de semana passado, ele se dá porque eu posso não ser uma artista com grandes números nos streamings, eu posso não ter tantos seguidores, mas eu sei que eu sou uma artista que, no momento, só eu faço o que eu faço, sabe? E isso não falando assim, ai, como ela é especial, Alecrim Dourado. Não, é porque eu me esforço e estou presente ao meu tempo para fazer esse tipo de construção, né? Faz 3 anos que eu não lanço nada e mesmo assim eu sou chamada para os festivais, estou presente na imprensa, justamente por fazer esse maquinário e como eu consigo transformar
esse ócio, né? Porque é tudo muito fragmentado hoje. Então, as músicas, elas começam pelo refrão, precisa ter até 3 minutos e uma possibilidade de ter dancinha no TikTok. Então, eu estou fazendo isso contra a corrente. Tenho lidado bem com isso, assim, mas isso só pode ser feito a partir do encontro, né? Eu acredito no trabalho coletivo, assim. Temos na plateia uma pessoa que eu amo muito, que é a Cláudia Priscila, com quem fez a criação de Imaginários comigo durante muitos anos, né? Ela foi a diretora de Bicha Travesti e também do programa Transmissão, onde foi uma possibilidade de eu conseguir fazer essa ruptura ainda maior e tendo a liberdade de falar, mesmo que eu não sabia. Porque a ideia do programa era sempre muito legal, porque a direção, né, dava carta aberta assim, para a gente trazer convidados, convidadas, e a gente ia mirabolando, assim, a gente quer conversar sobre isso, sobre aquilo, que não sei o quê. Tivemos a Estigrona também em uma das temporadas, e o mais legal era que a gente queria conversar com pessoas e ter esse encontro com pessoas, mesmo podendo falar, eu não sei o que é isso que você está falando, porque isso também faz parte do diálogo, né? A gente tem vivido um período assim, onde nós precisamos ser geniais em 15 segundos, né? Os stories, precisamos falar ou algo muito genial, ou a gente tem que estar com pessoas muito legais e bem relacionadas, ou tá com aquela autoestima incrível para mostrar a bunda. E às vezes a gente não tem nenhum desses, assim, né? Então a gente se isenta de algum diálogo que pode ser a criação e ruptura de algum paradigma que pode pode e vem a partir da conversa, né? A partir desses encontros, mas que só é construída, na verdade, a partir dos encontros, né? Eu gosto muito de falar, vocês devem ter percebido, mas eu gosto de dizer também que eu não falo verdades absolutas. Na verdade, eu estou inventando mentiras para conseguir criar verdades contemporâneas. Genial. É verdade. Eu faço as minhas palavras da Jupe aqui, acredito sim. Mas esse lance realmente de não ter muito seguidor, estar junto, acreditar, colaboração, isso é o que leva realmente a essa continuidade, a essa ruptura, porque, querendo ou não, ainda somos vivas, né? E continuando dando ênfase para que outros artistas venham e dê tapinha nas nossas costas, tipo assim, ei, referência, pá. E eles têm mais liberdade do que a gente, né? De estar em grandes festivais e tudo mais, né? Eu acredito muito na colaboração, fé, força, né? Porque, querendo ou não, é isso. Eu acho que eu não sei dançar, mas dou uma chacoalhada também, mas eu acredito muito na minha autoestima de carinho e convicção das minhas escritas, estudos e tudo mais para poder furar essa bolha, sabe? Mas é isso, né? As coisas acontecem do modo que a gente não desista, né? E a colaboração realmente é uma coisa que nos pega, mas nos pega, nos ajuda, pá, né? Às vezes a gente tem que rir entre os dentes, pá, é uma cambalhota, vamos dizer assim, né? Mas o foda é isso, né? Esse nosso querer de seguir, realmente uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Eu sinto muito, né, pelo que aconteceu com você, Jupe. Eu fico realmente muito triste. Mas, poxa, isso realmente traz essa reflexão o que é a internet, né? Uma vez eu desliguei tudo, sabe? Eu apaguei tudo,
da depressão que eu tive, eu sei lá, eu acho que assim a quantidade de seguidor que eu tenho realmente é de coração, né? Não chega nem a 50, mas eu tenho meu coração quente em relação a isso. Então o que eu acredito nessa ruptura, fura essa bolha para dar essa continuidade é uma coisa total assim de acreditar na minha arte, mas realmente às vezes cansa, gente. Cansa, Total. mas a gente está aqui. A gente não vai parar firme e forte. Quando a gente cansar, a gente puxa a outra. É isso que eu ia falar. E é muito importante sermos contemporâneas, né, nossas, e estarmos presentes, assim, porque juntas a gente consegue criar novas possibilidades de existência mesmo. E não é fazendo publicidade do meu próprio trabalho, sim, mas tudo isso que aconteceu me pegou e me derrubou muito, assim. E eu fiquei de cama alguns dias, e o que me fez levantar foi quando eu liguei meu Spotify. Nossa, e sem contar que eu não posso nem fazer aquelas... Sabe quando fim de ano, né, que tem aquelas coisinhas lá que mostra os seus ouvintes? Porque eu me ouço muito, gente. Eu escrevo música que eu gostaria de ouvir, sabe? E daí eu estava um dia acordando assim, e no aleatório tocou Pelo Amor de Daisy. E aquilo me deu uma coisa, eu falei, caramba, eu escrevi aquela música com Daisy Tigrona para esse momento, então eu vou levantar agora, sabe? E sempre chega naquela troca de áudios, né? Que todo mundo sempre pergunta, é verídico, não sei o que, é verídico. É verídico, pessoal, meu Deus. E sempre me emociona muito, assim, e me trouxe. E já que a gente está chegando nessa reta final, quero muito agradecer. Renata, você é uma grande referência, assim, não só para mim, mas para a contação de história do novo Brasil, desse Brasil que precisa ter vida, que precisa ter pessoas como você. E você é um símbolo de trânsito chiquérrimo, sabe? Me admiro muito sua trajetória. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com você, de verdade. Daisy Tigrona, eu te amo com todas as minhas forças. Agradeço sempre por ter você, não só como uma referência, mas também ter me tornado minha amiga. É sempre muito enriquecedor te ouvir. Teve uma vez, inclusive, que a gente estava numa festa, né? Que Daisy foi tocar, assim. Eu acho que foi a festa do nosso match, assim, que no final só ficou nós duas conversando horrores. E aí vinha a produção da Daisy falando, Daisy, participa com a galera. Não, calma aí, vou conversar mais um pouco com a Jupe. Aí eu, Jupe, vamos, que não sei o quê, tem que fazer network. Falei, gente, eu tô fazendo network com Daisy Tigrona, né? Que é network maior que esse. Então, muito obrigada, você me inspira, te amo muito, amiga, muito. Deixa eu ver. E contem comigo sempre. Obrigada. Festival Zoom, obrigada por tudo. Incrível. Que isso, gente. Para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar se alguém tem uma pergunta para as nossas convidadas responder em 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou, se puder fazer também, aqui no final a gente pode estar conversando. Alguém tem uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, todas e todes na mesa O Baile é Delas. Muito obrigada, Festival Zoom. Muito obrigada, Instituto Moreira Salles, pelo convite. Sobretudo, por colocar pessoas como a gente aqui nesse lugar, que é muito importante. Temos aqui geração de mulheres negras que fazem arte com a linguagem do funk, em sua pluralidade. E hoje estamos com a oportunidade de mostrar a potencialidade, o lado positivo de que mulheres negras fazem e acontecem dentro dessa cultura funk. E foi muito gostoso dividir um pouco dessa história, dessa cultura com todos vocês. Muito obrigada.